Saudações a todos e sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Eletrocálculos. Dando sequência à nossa resolução de exercícios de problemas que têm a ver com circuitos, vamos hoje abordar um novo método que é malhas independentes. Bom, antes de mais nada, partilhem o vídeo com vossos amigos, vossos colegas, comentem e coloquem aí os likes. E vamos colocar a mão na massa. Bom, nós temos aqui este circuito que vamos analisar ele utilizando este método de malhas independentes. E em que consiste este método? Este método consiste em a gente identificar correntes principais nas malhas principais, ou seja, são correntes de malha. E para tal, para poder identificar primeiro a quantidade de equações que nós vamos utilizar, teremos sempre como base a nossa fórmula, que diz o seguinte: número de ramos menos número de ramos com fontes de corrente menos o número de nós, mais 1. Número de equações será igual. Analisando o nosso circuito, nós temos o primeiro ramo, que contém a nossa fonte de corrente. Temos aqui o segundo ramo, temos o terceiro, o quarto, o quinto e, por fim, o sexto. Então, temos 6 ramos, menos ramos com fontes de corrente. Conseguimos verificar que só temos um e único ramo que contém uma fonte de corrente. Substituindo, menos a quantidade de nós. Primeiro temos o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto nó. Mais 1. Conseguimos perceber que este 1, junto com este, são simétricos. Podemos simplificar. Ficamos somente com esta diferença, que dá exatamente 2. Então, teremos duas equações. Sublinhar que, ao identificar as malhas principais, nunca devemos tomar como malha principal a malha que contiver uma fonte corrente no seu ramo. Isto é, teremos que descartar esta malha como sendo uma malha principal. Então, com isso, ficaremos com duas opções, que são esta malha e esta malha. Nomeando as malhas, vamos chamar esta de malha A e malha B. Teremos que identificar as correntes de malha. Para esta malha de cima, teremos a corrente de malha, nomeando como sendo a corrente B, e esta malha de baixo como sendo corrente B. E não sempre esquecer a influência desta nossa fonte de corrente, ou desta nossa malha auxiliar. Depois disso, vamos fazer a leitura das quedas de tensão. Vamos começar com a malha A, que teremos aqui a nossa corrente de malha IA. Abrir parênteses. Nós temos que, na malha A, vamos fazer a leitura da queda no resistor 3 e no resistor 4. Então, teremos resistor 3 mais resistor 4. Fechar parênteses. Bom, conseguimos perceber que no resistor 3, tanto a corrente de malha A, tanto a corrente de malha B fluem no mesmo, mas fluem com sentidos opostos. E para poder mostrar essa oposição, vamos aqui colocar o sinal negativo. Então, teremos menos a corrente IB vezes a resistência 3. Vamos também tomar a influência desta nossa fonte de corrente. Vamos perceber que o sentido de leitura desta nossa malha auxiliar opõe-se ao sentido de leitura desta malha principal A. Então, mais uma vez, vamos aqui colocar o sinal negativo para exprimir essa oposição. Então, teremos aqui a nossa fonte a multiplicar com a nossa resistência 4. E vamos igualar a nossa fonte é 1, uma vez em que estamos a analisar a malha A. Analisando a malha B, nós teremos a corrente principal B. E vamos analisar a leitura das quedas nos nossos resistores, que são o R1 mais o R2 mais o R3. Percebemos que há uma oposição
em função da corrente principal IA, então teremos menos IA vezes a resistência 3. E também teremos a influência dessa nossa fonte de corrente para o resistor 2, menos a nossa corrente vezes a resistência R2 igual a zero, uma vez em que nós não tínhamos nenhuma fonte de tensão ali. Bom, nós já temos as nossas equações, vamos substituir pelos seus respectivos valores. Com isso, teremos a corrente IA a multiplicar o valor da resistência R3 é exatamente 40, mais o valor da resistência 4, 20. Vamos fechar menos a corrente IB vezes o valor da resistência 3 é 40, menos o valor da nossa fonte de corrente é exatamente 6. Então teremos menos 6 a multiplicar o valor de R4 exatamente 20. Isto será igual a 100. Para a segunda linha, teremos aqui a nossa corrente IB a multiplicar o valor da resistência 1, 2.5, a somar com o valor da resistência R2, que é exatamente 10, mais o valor da resistência 3, 40, menos a corrente IA vezes o valor da resistência 3, 40, menos o valor da nossa fonte de corrente, exatamente 6, que multiplica o valor de R2, que é exatamente 10, igual a zero. Organizando a nossa equação e efetuando algumas operações, teremos aqui 60 vezes a corrente IA, menos 40 vezes a corrente IB. Este produto vai nos dar 120 negativo, passando para o outro lado fica positivo, e somando, isto vai nos dar 220. Bom, vamos só por questões de organização, vamos primeiro tomar esta expressão que vai nos dar menos 40 IA. Menos 40 IA. Agora, efetuando esta soma, teremos 52.5 mais 52.5 que multiplica a corrente IB igual. Este produto vai nos dar 60 negativo, passando para o outro lado, ficaremos com 60. Ora, vejamos, conseguimos perceber que as nossas colunas estão em concordância no que diz respeito às suas variáveis. Temos aqui a corrente A, corrente A, corrente B, corrente B. Bom, já temos aqui o nosso sistema de equação. E mais uma vez, vamos utilizar a nossa máquina aqui, da Casio, para nos auxiliar nas resoluções das nossas variáveis ou incógnitas. Vamos ligar a nossa máquina e vamos configurar ela, clicando a opção Mode, opção 5 e por fim a opção 1. Bom, temos como coeficientes na primeira linha 60, seguido do 40 negativo, cuidado com o sinal, e por fim temos 220. Bom, na segunda linha temos 40 negativo como coeficiente da corrente IA, a seguir temos 52.5 como coeficiente do B e por fim o valor de C é exatamente 60. Agora, vamos determinar o valor das nossas variáveis. A corrente IA tem como valor aqui 9 amperes. E a corrente IB tem como valor 8 amperes. Bom, já conseguimos identificar as correntes de malha. Faltam as correntes específicas que vão fluir nas nossas resistências. Para tal, vamos utilizar a lei de Kirchhoff para nos auxiliar a identificar as correntes específicas. Bom, o que nós conseguimos perceber? Nós conseguimos que esta fonte de corrente vai liberar uma certa quantidade de corrente e que esta corrente vai se fazer neste sentido, entrando neste nó. E, mais uma vez, nós vamos perceber que a corrente de malha IA será justamente a corrente que vai fluir nesta nossa fonte. Então, teremos aqui a indicação do nosso sentido, da nossa corrente IA. E a corrente IB
será exatamente esta corrente que vai fluir no resistor R1. Então, teremos aqui I e B. Agora, analisando pelo meio de Kirchhoff, vamos perceber que a corrente A, entrando neste nó, vai ramificar-se em corrente B e uma parte dela sobra para a corrente 3, tomando este sentido. Então, teremos uma corrente 3 aqui. E, mais uma vez, vamos perceber que a corrente 3, entrando neste nó, vai ramificar-se. Uma parte irá descer, que terá a nomenclatura de corrente 4, e a outra vai subir e será a corrente 2. Já identificamos já os sentidos das nossas correntes que fluem nas nossas resistências. Agora, vamos utilizar as leis de Kirchhoff. Nesse caso, a primeira lei. Bom, vamos primeiro partir deste nó aqui. Neste nó, conseguimos perceber que a corrente A é o resultado da soma da corrente 3 mais a corrente B. Então, diremos aqui que a corrente IA resulta da soma da corrente I3 mais a corrente IB, que é justamente a corrente I1. Podemos dizer aqui corrente IB. Com isso, temos a dizer que a corrente I3 será igual à diferença da corrente IA menos a corrente IB, o que vai nos dar 9 menos 8, teremos aqui 1 ampere. Bom, outro ponto, vamos verificar este nó. Vamos perceber que a corrente I2 e a corrente I1 estão a convergir e vão resultar na corrente liberada pela nossa fonte de corrente. O que com isso quer dizer que teremos a corrente IB mais a corrente I2 será igual à corrente liberada pela nossa fonte de corrente. Com isso, teremos nós a dizer que a corrente I2 será igual à corrente liberada pela minha fonte menos a corrente IB. Isto será igual. A corrente liberada pela nossa fonte é exatamente 6 amperes e a corrente IB exatamente 8. Então, teremos 6 menos 8. Isso vai dar-nos 2 negativo amperes. Agora, vamos também analisar este nó aqui. Este nó. O que nós conseguimos perceber? Conseguimos perceber que a corrente 4 e a corrente liberada pela nossa fonte de corrente estão a convergir de modo a resultar na corrente IA. O que significa que a corrente IA será o resultado da soma da corrente I4 mais a corrente liberada pela minha fonte. O que vai significar dizer que a corrente I4 será igual à diferença da minha corrente IA menos a corrente liberada pela minha fonte. Já sabíamos nós que a corrente liberada, aliás, a corrente IA tem como valor 9, a corrente liberada pela nossa fonte de corrente, valor 6. A diferença é exatamente 3 amperes. Bom, já temos aqui as correntes que fluem nas nossas resistências. O segundo passo e o final é fazer o balanço de potências. Então, nós teremos aqui a potência consumida, que ela é expressa pelo somatório do quadrado da corrente vezes a resistência. E a potência fornecida será igual ao somatório da tensão vezes a corrente, mais o somatório da queda de tensão na nossa fonte de corrente vezes a corrente que é liberada pela nossa fonte. Bom, vamos somente substituir pelos seus respectivos dados. Com isso, temos a dizer que a potência consumida será igual à corrente 1 ao quadrado vezes a resistência 1 mais a corrente 2 ao quadrado vezes a resistência 2 mais a corrente 3 vezes a resistência 3 mais
a corrente 4 vezes a resistência 4. Isto será igual. Evidenciar, nós temos que a corrente 2 deu-nos um valor negativo. Esse valor negativo está realmente a tentar mostrar que o sentido que, na verdade, esta corrente devia tomar seria o oposto. Mas o valor em si, em módulo, é exatamente 2. Então, uma vez em que está ao quadrado aqui, não teremos problemas. Não teremos problemas. Então, substituindo os valores na nossa máquina, nós teremos que a potência consumida tem como valor 420 volts. Bom, para a potência fornecida, nós temos duas parcelas que nós devemos somar. Nós não temos a tensão, ou seja, não temos a queda de tensão na nossa fonte de corrente e temos que determiná-la. Para que a gente possa determinar a queda de tensão na nossa fonte de corrente, nós temos que tomar o sentido oposto ao da corrente. Então, teremos que tomar este sentido para que a gente possa determinar a queda de tensão na nossa fonte de corrente. Com isso, nós teremos a queda de tensão na nossa fonte de corrente. Vamos perceber que, tomando este sentido, há uma oposição ao sentido da corrente I2 e há uma concordância para a corrente I4, o que vai significar que teremos menos para exprimir a oposição em função da corrente 2. Temos aqui a queda. Uma vez em que há concordância na corrente 4, teremos aqui 4 vezes o R4. Isto aqui tem que ser igual a 0. Então, daqui teremos que a queda de tensão na nossa fonte de corrente será igual a corrente I2 vezes o R2 menos I4 vezes o R4. Efetuando esta operação, isto vai nos dar menos 80 volts. Bom, no fim, nós teremos que a potência fornecida será igual. Quantas fontes de tensões nós temos? Nós temos uma única fonte. E a corrente que flui nela é justamente a corrente IA, que tem como valor 9. E esta nossa fonte tem como valor 100 volts. Então, teremos aqui 1 vezes a corrente IA, que é a corrente que flui ali na nossa fonte, mais o valor da nossa queda de tensão na nossa fonte de corrente vezes a respectiva corrente que é liberada. E efetuando esta operação, lembrando que a queda de tensão na nossa fonte de corrente deu-nos 80 negativo. Então, efetuando esta operação, temos como valor 420 volts. Conseguimos perceber que a potência consumida é exatamente a mesma que a fornecida. Mais uma vez, o que mostra que os nossos cálculos estão em perfeitas condições. Bom, para hoje era isto que tínhamos. Mais uma vez, partilhem, coloquem likes ali, façam comentários, apontem lá vossas dúvidas e com maior respeito nós vamos atender essas dúvidas. Bom, é tudo.